Então, boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma aula de Sociedade de Trabalho. Hoje, o tema da aula é a transição entre a sociedade feudal europeia e a sociedade capitalista. Um momento histórico importante, porque a definição que a gente tem de trabalho nos dias de hoje, ela tem muito a ver com aquilo que a gente vivenciou desde o final do século XII, XIII, até o século XVIII e XIX, que vai forjar uma economia capitalista em que o trabalho assalariado é a base do trabalho da sociedade. Então, como eu falei na aula passada para vocês, a gente estava falando um pouco sobre... A primeira aula foi sobre o trabalho para a sociedade greco-romana, e as diferentes concepções de trabalho que se tinha nessas sociedades. O trabalho era visto como algo negativo, né? O próprio termo do trabalho vem desse instrumento de tortura de 3 paus, o tripalium, e, por outro lado, era destinado também às classes sociais, ou às castas sociais mais desfavorecidas. Então, eram os escravos, particularmente, que tinham a obrigação de fazer o labor, o trabalho mais duro. E no período medieval, a gente tem uma organização social chamada de feudalismo, em que há uma série de obrigações entre parcelas da população, obrigações mútuas que colocam as pessoas que são parte da nobreza numa situação superior e permite com que essas pessoas vivam do trabalho das outras. Então, a principal característica dessa sociedade medieval é que o servo, né, ele vai fazer todo o trabalho, braçal, duro, aquilo que a gente considera como labor, para os gregos, para os romanos, especialmente, mas é feito não mais pelos escravos, em grande medida, apesar de ainda existir um ou outro ponto de escravidão, mas a força de trabalho principal não é a mão de obra escrava, e mais essa mão de obra servil, que são pessoas que estão ligadas a uma terra, têm a autorização de um nobre, do senhor feudal, para cultivar aquela terra, e parte da sua produção, parte do seu tempo de trabalho, vai para benefício desse senhor feudal, e não só para os senhores feudais e reis, etc., mas também para a Igreja Católica, que é a instituição mais forte nessa época, né? É uma instituição que engloba praticamente toda a Europa, a partir de um poder centralizado na figura do bispo de Roma, né, do Papa, e que faz com que a maior parte do seu conjunto, né, do seu clero, também possa viver a partir do trabalho que é feito pelos servos. E a gente está falando de uma sociedade feudal que é basicamente uma sociedade rural, tá? Que vive no campo, planta, colhe e para consumo próprio, e aquele excedente ele vai vender. Nós tínhamos cidades também, aqueles conhecidos como os burgos, que eram cidades muradas, e essas cidades, são nessas cidades que geralmente circundam os castelos medievais, e é nessas cidades que vai se desenvolver um comércio ainda muito incipiente e também um artesanato, uma produção artesanal que vai permitir com que as pessoas tenham acesso não só aos produtos, os produtos ditos, né, de primeira necessidade, de uma cesta básica, mas também roupas, sapatos, enfim, outros tipos de produtos que são necessários. E aí você tem o artesão, que é aquele especialista em fazer alguma coisa, ele vai fazer o sapato, vai fazer a roupa, vai fazer a armadura, o ferreiro, enfim, o carpinteiro, são todos artesãos, e eles vão morar, esses artesãos, eles vão morar no burgo. E eles criam toda como eu falei na última aula, eles vão criar toda uma estrutura de regulação do trabalho, muito diferente do que a gente vivencia hoje. Você tem um mestre artesão,
o oficial jornaleiro que trabalha para o mestre artesão e o aprendiz que trabalha para esse oficial e para o mestre artesão e que não tem ainda autorização para exercer a sua profissão de maneira autônoma. Ele tem que estar ligado a esse mestre artesão e tudo. E esse mestre artesão é a pessoa que faz digamos assim, o elo de ligação entre os artesãos daquele burgo e o senhor feudal. Então, basicamente, esse é o contexto que a gente vivencia no período feudal, que dura aí do século VI, do ano 500, mais ou menos, até o final do século XV, início do século XVI, que é aí até 1400, 1500, quando você começa a ter um novo momento da sociedade e começa aquilo que a gente chama de mercantilismo. E aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha para vocês, para vocês acompanharem melhor essa fala sobre o mercantilismo. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Então, assim, a gente tem a sociedade feudal basicamente se transformando, saindo de um processo de trabalho artesanal, né, com um mestre artesão pilotando tudo, para um momento em que essa população, essa parcela desses trabalhadores começam a ser mais demandados, porque as cidades crescem, o comércio se torna cada vez mais importante, o mundo rural ainda é central, né, a vida rural ainda é central, mas a gente tem o aparecimento cada vez maior de um comércio. Esse comércio pujante, ele vai começar a fazer uma transformação no cenário europeu. Dentre das rotas comerciais, a gente está falando do comércio entre cidades, dentre as rotas comerciais mais importantes, nós temos as rotas comerciais que vêm do Oriente, né, do Oriente inclusive mais distante, o Extremo Oriente, da China, até passando pela cidade de Constantinopla, chegando às cidades europeias, em grande parte pela terra, parte pelo mar, até chegar na Europa continental, França, Espanha, chegando até mesmo à Inglaterra. Esse comércio, quando ele começa a se desenvolver, as cidades também começam a crescer muito. E aí você começa a ter uma diferenciação e esses artesãos, eles começam a se transformar também. Essas oficinas artesanais, elas começam a se transformar. Uma primeira transformação que ocorre dentro desse processo de especialização. Como é que acontece no trabalho artesanal? Só para colocar aquilo ali. Acontece o que a gente chama de cooperação simples. Então, você tem uma série de pessoas trabalhando na oficina, mas todas essas pessoas que trabalham na oficinas, elas estão obedecendo a uma pessoa, né, geralmente ao mestre artesão, mas elas trabalham fazendo um produto do início ao fim. Não tem uma divisão do trabalho em que cada um faz um pedaço. Isso é a cooperação simples, e essas pessoas só podem trabalhar, aquelas que estão dentro da oficina do mestre artesão, sob permissão do mestre artesão, com o material do mestre artesão, e quem vende, inclusive, é o mestre artesão. Então, você tem uma situação de, evidentemente, esse mestre artesão, ele paga alguma coisa para esses aprendizes, para os oficiais jornaleiros, e algo muito parecido com o que a gente vivencia como salário hoje, mas isso ainda é muito... não atinge uma parcela da população tão grande quanto a gente vê hoje, de pessoas que trabalham em troca do dinheiro. Ainda tem essa parcela de pessoas que trabalham por dinheiro, em troca de um salário, ela ainda não é a principal parcela dos trabalhadores dentro da sociedade feudal, nem dessa sociedade feudal tardia. Então, o que a gente vivencia é um aumento do comércio, um aumento das cidades, o que traz, inclusive, problemas. A gente tem a peste negra, por exemplo, que surge nesse momento na Europa com um grande boom
um boom das cidades, as cidades se tornam cada vez menos salubres. Então você tem algumas, né, a peste negra é uma delas, mas você tem alguns problemas de peste, alguns problemas epidêmicos que surgem nesse momento, e a gente está falando de uma sociedade medieval que não tem uma medicina desenvolvida, que o grande tratamento normalmente usado para qualquer doença era a utilização de sanguessuga. Para usar sanguessuga, né, aquele bicho que vai sugando o sangue das pessoas, ele tirasse o sangue das pessoas e as pessoas pudessem renovar seu sangue. Então era uma ignorância total sobre como funciona o corpo humano. Então qualquer doença matava muita gente. Então o primeiro momento que a gente tem, que essa cooperação ela vai se tornando cada vez mais complexa, é quando tem a constituição daquilo que a gente chama de manufatura, onde você tem na oficina artesanal, não há mais pessoas que fazem do início ao fim do produto, mas cada um se especializa em alguma atividade. Tá? Ainda não estamos falando de não é um trabalho mediado por máquinas, por equipamentos complexos, né? Mas ainda um trabalho manual, principalmente, só que onde você já tem divisão do trabalho. Então, no sapateiro, você vai ter uma pessoa que atende o cliente, você vai ter uma pessoa que corta o couro, você vai ter uma pessoa que faz o cadastro, tem outra pessoa que faz as medições, faz os moldes, outra que vai fazer um pedaço, outro que vai costurar, enfim, cada um vai fazer um pedaço. Ao fazer isso, aquele cara que era o mestre artesão, né? Enfim, isso a gente está falando de uma mudança de longo prazo, às vezes não é nem um mestre artesão, mas o pai dele era um mestre artesão, ele percebe que se fazendo uma divisão do trabalho, ele tinha dois ganhos. O primeiro ganho é o seguinte: você ensinava uma pessoa, quando você era um mestre artesão, ensinava um aprendiz, o aprendiz aprendia a fazer todo o processo de trabalho, então ele no futuro se tornaria seu concorrente. Então, com o aumento do comércio, e o aumento da concorrência, aumento da circulação de moedas, aumento das cidades, você começa a ter problemas, perda de dinheiro. E aí, uma parcela, principalmente os donos das oficinas, começam a perceber que ensinar as pessoas a fazer um sapato, por exemplo, inteiro, era uma estratégia pior do que você ensinar a pessoa a fazer só um pedaço. Você vai ensinar só ele só a cortar. Se ele só cortar, ele nunca vai saber a fazer o processo de sapato inteiro. Do mesmo jeito, a pessoa que fecha o sapato, ou seja, finaliza, ela não vai saber como é que começa a produção de sapato. Enquanto um artesão, ele sabe fazer o processo inteiro. Então, para os negócios, o que era melhor? Você fazer essa divisão do trabalho, em que cada um vai fazer um pedacinho especializado daquele trabalho. E você, inclusive, se cada um ficar responsável por uma tarefa, você nem tem um custo muito alto de ensinar as pessoas a fazerem determinada coisa, porque você não precisa ensinar a pessoa os segredos para fazer o sapato, para fazer uma roupa, para fazer um móvel, etc. Você só vai deixar a pessoa saber, você só vai ensinar a pessoa a fazer aquela atividade. Enfim, o outro ganho, além de não deixar nascer uma concorrência, o segundo ganho era que, com essa divisão do trabalho, as pessoas produziam muito mais do que um artesão que vai fazer um sapato do início ao fim. Ele acaba perdendo muito tempo fazendo o sapato, ele passa muito tempo, ele faz na velocidade dele também, e aquele trabalho não rende tanto quanto uma pessoa que só vai cortar, outra pessoa vai ficar tão rápida naquela atividade que ela só faz aquilo, que o processo vai se tornando cada vez mais produtivo. Então, há um ganho de produtividade na manufatura. Bom, essas manufaturas começam a crescer e ganhar uma proeminência muito forte. As pessoas que são donas dessas manufaturas, dessas oficinas, onde trabalham muita gente, elas começam a enriquecer. E aí se torna aquilo que a gente chama de burguês, que ele é a pessoa que mora no burgo e passa a controlar, porque tem dinheiro, o burgo. Inclusive, passam a ser pessoas muito influentes entre os reis, entre os senhores das cidades. Esse burguês, ele começa a competir com outros burgueses dentro da cidade e de outras cidades também. Nesse momento, ele começa a estimular, em certa medida,
também inovações técnicas e tecnológicas que permitam um aumento da produção. Então, assim, no período do que a gente tem, que é o início do capitalismo, a gente tem, ao mesmo tempo, uma revolução científica, né? Uma revolução em que o conhecimento passa a dominar as pessoas. Então, imagina, até o século XIII, XIV, as pessoas, a grande maioria das pessoas, até o século XV, XVI, até os descobrimentos, a grande maioria das pessoas achava que a Terra era plana. E a Terra era centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. A partir só desse momento que a gente tem essa revolução científica, começada aí pelo Copérnico, depois o Galileu Galilei, o Giordano Bruno, Galileu Galilei, depois que essas pessoas começam a colocar em xeque essas verdades que se acreditavam, e começa mais do que colocar em xeque essas verdades, elas têm como principal característica um novo método de aprendizagem, um novo método de passar, de aprendizagem, não, de pesquisa, de acessar o conhecimento, que é o método científico, propriamente dito. Então, por meio da experimentação, por meio da razão, por meio da observação, sem levar em consideração, ou levando minimamente em consideração outras coisas que não sejam factuais, ou como a fé, por exemplo. Então, o método científico, como a gente conhece hoje, ele é naquele momento que ele está sendo, no mesmo momento do aparecimento da manufatura, né, e do momento posterior ao aparecimento da manufatura, que é o aparecimento da indústria, ou aquilo que no livro de vocês vai chamar de maquinofatura. Uma das mudanças na estrutura de trabalho, que é muito importante, que isso faz, quando a gente está num trabalho de oficina artesanal, geralmente o local de moradia é o local de trabalho. O que você às vezes tem é um quarto, um ambiente voltado para dormir e outro voltado para o trabalho. Então, de maneira geral, as pessoas moravam no mesmo lugar onde elas trabalhavam. Só que com o aparecimento da manufatura, como as pessoas passaram a ser empregadas de outras, então elas moravam num lugar e trabalhavam em outro lugar. Então essa mudança é uma mudança importante. Ela traz consigo também uma mudança que é fundamental, que é a separação entre o trabalhador e seus instrumentos de trabalho. Porque o artesão, ele tem as ferramentas. Ele pode fazer um produto porque ele tem as ferramentas. Agora, quando ele vai para uma manufatura, ser empregado de outra pessoa, ele não possui mais aquelas ferramentas. Aí você vai falar assim, pô, mas e o aprendiz, ele tinha as ferramentas? Não, ele não tinha as ferramentas, mas a expectativa dele é que ele, durante aquele processo de aprendizagem, que podia durar alguns anos, ele não teria as ferramentas, e em determinado momento ele teria acesso ao conhecimento, né? Ele poderia começar a desenvolver sua atividade de artesão, e a partir dali ele poderia fabricar, ou enfim, a depender dos custos dessas ferramentas, ele poderia mesmo obter essas ferramentas ou alugar de outra pessoa, né? Então, inclusive do senhor feudal, mas ele não era obrigado a passar a vida inteira trabalhando como aprendiz. Ele como aprendiz, ele até poderia receber um salário, ele poderia receber uma remuneração pelo trabalho que ele fazia. Mas, como ele aprendia a profissão, depois ele poderia trabalhar por si mesmo. Enquanto na manufatura a pessoa não aprendia uma profissão, ela aprendia a fazer uma coisa, ou só um pedaço, e ela nunca teria as ferramentas, ela nunca teria uma oficina para si própria. Então, essa é uma divisão que está acontecendo nesse momento. E a outra coisa é que o burguês, aquele dono de uma manufatura, ele começa a ter o monopólio das matérias-primas que ele vai comprar, porque ele compra em grande quantidade e o pequeno produtor, o pequeno artesão, ele já não consegue acessar as matérias-primas, porque esse burguês ele já consegue ter seus esquemas de obter essa matéria-prima e obter toda a matéria-prima dos produtores das matérias-primas, seja o algodão, seja o couro, enfim. Então ele obtém isso e no final das contas o artesão, o pequeno artesão já não tinha condições. Então, nesse momento, a gente está vendo o desaparecimento dos artesãos e o surgimento dessas grandes manufaturas, tá?
Tem algo que é interessante. Aqui no Brasil está cada vez mais comum, né? A gente vê isso saindo do mundo medieval mais pro aparecimento do capitalismo, mas tem coisas que acontecem até mesmo nos momentos atuais. Um exemplo é o padeiro de padaria. O padeiro de padaria, né, da padaria, ele é praticamente um artesão. Ele faz, não é o padeiro, ele faz todo o processo de fabricação do pão. E as padarias, apesar de serem, né, empresas, geralmente tem um dono da padaria e o padeiro é um empregado daquela padaria. A figura do padeiro, ele tem muita importância, é uma pessoa fundamental para o funcionamento da padaria, né? Inclusive, geralmente, ele é o melhor remunerado, né? E, enfim, inclusive ele tem uma importância porque ele precisa começar a trabalhar de madrugada, porque já de madrugada o pão tem que estar pronto, né? Começar a estar pronto. Então, o trabalho do padeiro é muito importante. O que hoje a gente tem visto, então, o trabalho do padeiro é basicamente artesanal, o que melhor, digamos assim, torna a sua mão de obra mais especial e melhor remunerada. O que a gente vê hoje é praticamente o fim das padarias que trabalham com padeiros, que têm padeiros especializados, artesãos, para padarias que compram o pão pronto e só assa na hora, vai assar. Ela compra de uma fábrica, né, e assa na hora. Então você não precisa mais da figura do padeiro. Você precisa de uma pessoa que você pode até chamar de padeiro, mas não é o padeiro artesão, que é o camarada que vai... Hoje o que você tem é o camarada que vai botar o pão no forno e assar o pão. Ele vai ter o tempo de assar o pão e pronto, mas ele não vai nem mexer na massa. Quem vai mexer na massa não é mais nem um padeiro central, digamos, mas é uma fábrica em que tu tem umas fórmulas e que todo o processo provavelmente é industrial e que o padeiro nem mais toca no pão, né? A pessoa que bola a receita do pão, ela nem toca mais no pão, ela não precisa fazer nada, porque a máquina já faz toda a mistura, enfim, tudo aquilo já meio automatizado. Então, assim, hoje você sai dessa figura do artesanato, da padaria, enquanto um lugar de artesanato, para a padaria num lugar de fábrica, né, um lugar de manufatura. Às vezes não é nenhuma fábrica, estrito senso, no sentido de ter maquinários, mas você vai ter uma manufatura mesmo, e com pessoas, cada um fazendo um pedaço daquele processo. E isso faz com que, hoje, um empregado de uma padaria, seja um padeiro, seja outra pessoa, né, ela não tem bem menos condições de abrir o próprio negócio, abrir a própria padaria, porque ela não sabe como é que se produz aquilo ali. E se ela for produzir, se ela for vender pão, abrir uma padaria, provavelmente ela vai ter que comprar esse material, não só a matéria-prima, mas o pão pré-fabricado de empresas que fazem isso industrialmente, né? Então, e nesse sentido, essas indústrias de pão, por exemplo, elas já conseguem toda a matéria-prima num preço muito mais barato do que você conseguiria sendo o dono de uma pequena padaria e o próprio padeiro daquela padaria. Então, por quê? O trigo, enfim, acaba sendo monopolizado, fermento, trigo e outros materiais acabam sendo monopolizados por essas manufaturas ou por essas fábricas. Então, essas são mudanças significativas dentro da estrutura de trabalho. Você separa o local de moradia e de trabalho, você tira as ferramentas do trabalhador e você impede que o trabalhador acesse as matérias-primas. No final das contas, não resta alternativa ao trabalhador, né, a pessoa que está sem trabalho, se empregar para aquela pessoa que tem o local de produção, que tem os instrumentos e que tem as matérias-primas. Então, essa pessoa acaba indo, ou seus filhos, enfim, acabam indo para aquelas maquinofaturas que são as indústrias de tecelagem, principalmente, são as primeiras que surgem e que produzem uma quantidade muito maior por pessoa do que uma oficina de artesanato, né, uma oficina artesanal, ou até mesmo uma manufatura, porque aí a gente já tem a inserção de maquinários que são movimentados primeiro pelo motores a vapor, né, motores a lenha, e em segundo lugar, começa, com a chegada da eletricidade, são movidos a eletricidade. E aí tem um outro ganho de produtividade, porque se na manufatura você tem uma divisão do trabalho
com ferramentas para os trabalhadores. Os trabalhadores trabalham de acordo com seu próprio, a sua própria velocidade. O que a gente vai ter nesse segundo momento é que o trabalhador vai trabalhar de acordo com a velocidade da máquina. E aí o trabalho vai se tornar muito mais estafante. Ótimo exemplo disso, super divertido de assistir, tem no YouTube, se vocês quiserem, acredito que a maioria de vocês já tenha assistido, Tempos Modernos, o Chaplin, primeiras cenas do filme, o Chaplin está numa fábrica e fazendo um trabalho repetitivo o tempo todo, numa esteira, e aquela esteira vai aumentando a velocidade e ele fica tão desesperado de fazer as coisas na velocidade da máquina que ele começa a ter um surto, e isso, enfim, torna o filme mais engraçado. Mas é terrível, né? E é uma crítica justamente a isso, que o trabalhador não tem, ele já não tinha acesso às ferramentas, já não tinha acesso às matérias-primas, já não tinha acesso à produção em si, agora ele não tem nem mais acesso ao ritmo de trabalho, nem ao próprio ritmo que ele coloca. Tá? Então, e é assim que as indústrias trabalham. Outras indústrias que são uma indústria também que é terrível até hoje em relação a isso, é muito intenso, é a indústria de frigoríficos. Tem um documentário interessante chamado Carne e Osso, que fala justamente sobre como é que essa indústria de frigorífico, por exemplo, desossar um frango, né, a gente para comprar o peito de frango todo bonitinho, desossado, tem uma pessoa trabalhando desossando aquele frango. Então ela vai fazer mais de 15 movimentos a cada 10 segundos para poder desossar aquele frango. Então ela faz isso durante todo o dia de trabalho. Então é muito comum as pessoas terem dores, adquirirem doenças laborais por conta desse tipo de trabalho, o que as torna muitas vezes imprestáveis para fazer qualquer outro tipo de trabalho, inclusive. Então isso é um problema sério, existe até regulação do trabalho, que diz assim, olha, quantos movimentos por segundo uma pessoa pode fazer com a faca na mão num frigorífico para ela não ter essa lesão por esforços repetitivos, a famosa LER, para que ela não fique doente. E aí essas fábricas, elas geralmente burlam essas regras, essas normas, e fazem com que as pessoas trabalhem em condições, hoje, atualmente, em condições muito desumanas. Bom, tudo isso, né, eu estou falando dessa transição entre aquilo que era o trabalho artesanal, passando pela manufatura, chegando à indústria. Para você montar a indústria, você precisa de um grande capital. E você, para ter pessoas trabalhando para a indústria, você precisa de disponibilidade de mão de obra. Então, há algumas condições que foram necessárias para o surgimento do capitalismo naquele momento, tá? Então, quais seriam as condições de trabalho nessas condições de trabalho? Quais são as condições para o surgimento do capitalismo que a gente tem, que a gente vivencia a partir do século XV, XVI, até chegarmos àquilo que a gente considera como a Revolução Industrial, porque isso é importante. Essa passagem do trabalho artesanal para o trabalho da indústria, a gente está chamando esse processo longo, a gente chama de Revolução Industrial, tá? Isso a historiografia chama de Revolução Industrial, então quando vocês ouvirem o termo Revolução Industrial, a gente está falando desse processo que vai desse tipo de trabalho e produção artesanal a um tipo de produção industrial. Só que para a Revolução Industrial surgir, ela surge na Inglaterra, né, no século XVIII, depois se espalha para a Europa e também para os Estados Unidos, no segundo momento, e depois se espalha pelo mundo, incluindo o Brasil. A gente vai viver nosso boom industrial a partir dos anos 20, 30, principalmente a partir dos anos 30, mas a gente vai ter as primeiras indústrias chegando no Brasil no final do século XIX, início do século XX. E isso a gente já tem em Inglaterra com indústria desde do século XVIII. Primeira condição necessária para o surgimento das indústrias foi a conquista da América. E por que a conquista da América? Ou seja, quando os portugueses chegaram no Brasil, os espanhóis chegaram nas Antilhas,
e depois os franceses, ingleses, holandeses chegaram no restante das Américas, nós tivemos os europeus invadindo, conquistando, invadindo as Américas, espoliando as Américas de toda a sua riqueza, fosse riqueza vegetal ou mineral, né, o pau-brasil, ou fosse a riqueza mineral, ouro, prata, enfim, os minerais que as Américas tinham em grande quantidade e eram valiosos na Europa, sejam por meio da colonização que se fez na exploração de plantações, né, por meio da cana-de-açúcar, do café no Brasil, e do algodão nos Estados Unidos, a cana também, né, nas Antilhas. Nós tivemos essa exploração, quanto mais da América, se utilizando de trabalho escravo. Essa conquista da América, ela disponibilizou uma quantidade de recursos gigantesca para a Europa. A Europa é nesse momento que a Europa vai se tornar o centro econômico do mundo. Até então não era. Até então a Europa ficava muito atrás dos países árabes, do que a gente conhece como os países árabes, em termos econômicos, científicos, culturais. Ficava muito atrás da China, da Índia e do Japão, ficava atrás de tudo, de todo o mundo praticamente. Em termos tecnológicos, não ficava atrás, talvez, das Américas, né, que a gente tinha as populações indígenas sem acesso à escrita, sem acesso ao ferro, né, principalmente os indígenas aqui no Brasil. Então, assim, excetuando esses povos, né, que a gente chama de os povos que eram chamados povos selvagens, os povos nativos das Américas e da Oceania, nós temos um grande contingente de povos civilizados, né, ditos civilizados, com acesso à tecnologia, acesso à cultura e com uma economia mais pujante do que a europeia. Só que quando a Europa vai passando por essa revolução científica, vai conquistando o mundo por meio das grandes navegações, por meio de suas armas, né, porque a gente está falando das armas que a Europa já dominando as armas de fogo, e a partir desse momento, uma política expansionista por conta do seu sistema econômico, que vai ser cada vez mais baseado no mercado, a gente está falando de expansão comercial, e aí a Europa conquista a América, consegue uma grande quantidade de recursos, e essa grande quantidade de recursos, concentrado nas mãos de burgueses e dos impérios crescentes, eles vão começar a gerar a oportunidade, a possibilidade de se construir, é um capital disponível para a construção da indústria. E por que um capital disponível também? Em certa medida, quando você tem, por exemplo, Espanha, logo que chega na América, a América espanhola, né, a América colonizada pela Espanha, já mostra que tem uma quantidade enorme de ouro. Então a Espanha já tem ouro, ela faz inflacionar, ou seja, os homens ricos, né, na Espanha, eles começam a ter acesso a querer, né, comprar tudo aquilo que estava sendo produzido, eles têm acesso ao mundo, né, a toda a riqueza que pode ser produzida no mundo. E aí os outros países que não tinham esse acesso ao ouro vão prover a Espanha e Portugal também dos bens industrializados, dos bens que eles vão produzir. Então, esse dinheiro que vai surgindo, ele vai seguindo. Por exemplo, o ouro que a gente tem no Brasil, do século XVIII, com a descoberta das Minas Gerais, ele vai todo, passa por Portugal, mas ele vai todo para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, ele vai financiar a indústria. E aí, ao financiar a indústria, nós temos o aparecimento dessas indústrias e daquilo que a gente considera como revolução industrial. Então, a conquista da América é fundamental porque ele dá o capital, dá o dinheiro necessário. A segunda condição é o seguinte: uma dos principais produtos eram os produtos têxteis, basicamente vestimenta. Esses eram o boom da indústria, ele vai fazer com que as pessoas passem a comprar cada vez mais roupa, ou as roupas se tornem cada vez mais baratas, especialmente as roupas europeias. E aí você tem uma demanda enorme
pela fabricação de lã, pela produção de lã, que aí essa lã basicamente né, a lã vinda das ovelhas, e faz com que as propriedades rurais que antes eram basicamente de subsistência com a venda, o comércio dos seus excedentes. Os nobres que se deram conta, eles falaram, não, vamos produzir ovelhas porque isso vai trazer mais riqueza para a gente. Então, ao invés de termos camponeses aqui plantando feijão, não vou falar nem feijão, mas plantando as coisas que são necessárias para eles plantarem, cenoura, etc., para eles comerem, a gente vai criar ovelhas. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente expulsa essas pessoas das terras. E aí a gente tem uma grande migração dos trabalhadores rurais para as cidades, isso principalmente na Inglaterra, mas vai se repetir na França, vai se repetir na Alemanha e em todos os países que a gente tem o aparecimento da propriedade rural capitalista, mas a Inglaterra, principalmente, ele vai fazer com que a população do campo vá sendo expulsa para as cidades. E essas cidades, elas são as cidades que estão criando as indústrias. Então, essa população que é expulsa do campo, ela vai trabalhar na cidade. E aí a gente tem um segundo ponto. Quando eles vão trabalhar nas cidades, as cidades vão se tornando cada vez mais industriais, as fábricas, elas são... A gente não tem... Basicamente, a gente não tem... a gente não tem legislação trabalhista. Então, quanto tempo as pessoas que vão se empregar numa fábrica, o industrial fala assim, olha, estão chegando aqui diariamente 1.000 pessoas do campo. Minha fábrica tem vaga para 2.000 pessoas. Então, em 2 dias, eu dou conta, assim, eu preencho as vagas da minha fábrica. Então, o que acontece? Normalmente, o empregador baixa o salário, vai botar o salário mais baixo possível e vai aumentar a carga de trabalho. Então, não havia... e a carga de trabalho de 5, 6, 7 dias por semana. A gente fala de hoje 5, mas 7 dias por semana. Essas pessoas trabalhavam. Mais de 14 horas por dia por esses 7 dias por semana. Então, você tem uma jornada de trabalho estafante para essas pessoas. Então, as pessoas saem do campo, onde trabalhavam de acordo com a estação do ano. Então, chegava no inverno, as pessoas simplesmente descansavam, né, se protegiam no inverno, e eram no momento da primavera, do outono, do verão, que as pessoas iam produzir, mas também seguindo os ritmos da natureza. Então, enquanto o dia amanhece, eu vou lá e começo a minha produção, o meu trabalho. Quando o sol se põe, eu já não estou trabalhando, eu vou dormir. Só que a indústria, ela não respeita as estações do ano, ela não respeita esse dia a dia que era comum no campo, e ela vai exigir que as pessoas trabalhem cada vez mais. O trabalho, é necessário que as pessoas não só precisem trabalhar, mas como elas queiram trabalhar. E a gente tem na reforma protestante uma mudança no sentido de trabalho, que vai estimular as pessoas a trabalharem, a aceitar mesmo essas condições mais degradantes de trabalho, que são as condições desse capitalismo que surge aí. Então, a gente tem, na reforma protestante, o trabalho passa a ser visto como virtude, não mais como castigo, né, como era visto no momento anterior. As pessoas são instadas a terem uma vida ascética, que é o quê? Uma vida simples, uma vida sem luxos, inclusive os empregadores, né? As pessoas que estavam alcançando a riqueza. Essa riqueza não era para as pessoas se aproveitarem da vida, viver a vida de luxo, nem nada disso. A reforma protestante diz, não, por mais que você ganhe dinheiro, você tem que viver uma vida simples. E aí, ao viver uma vida simples, a pessoa vai acumulando dinheiro, porque ela não tem com o que gastar, né? Eu acho que o grande exemplo na cultura pop de asceta de pessoa que tem esse tipo de comportamento, é o personagem Chupatinhas do Pato Donald. Ele é murrinha, muquirana, ele vive com o mínimo que a vida dá para ele, e com isso ele vai acumulando dinheiro. Então a ideia dele é acumular sempre, acumular sempre. Ele é o espírito capitalista. O Chupatinhas, inclusive, é inspirado
num personagem Scrooge do Charles Dickens, do Conto de Natal. Se vocês já viram, tem filme do Conto de Natal, tem aquele cara riquíssimo que é o cara mais murrinha que já existiu, e ele, enfim, aquele é o típico do comportamento que a pessoa não abre mão de nada da riqueza dele, nem utiliza a riqueza dele, e ele vai fazer juntar o máximo de dinheiro possível. E por que a reforma do protestante é importante nesse sentido? Porque aquela pessoa que junta só o dinheiro, ela não só junta o dinheiro, ela faz com que aquele dinheiro renda mais. E ao render mais, a pessoa obtém mais riqueza e vai ficando cada vez mais rica. E o que não é o capitalista se é uma pessoa que usa o dinheiro para fazer mais dinheiro, né? Então isso se inicia, um sociólogo alemão, Max Weber, ele vai dizer no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai dizer justamente isso, que a ética protestante cria esse padrão de comportamento, esse ideal de comportamento, que vai ser seguido pelos capitalistas depois, até hoje, né? Ele se torna a condição necessária para se tornar um capitalista. Você não gastar o dinheiro que você ganha, você juntar e enriquecer cada vez mais com esse dinheiro com essa riqueza que você ganha. Então a riqueza também, uma outra concepção é que a riqueza não é mais vista como pecado, né? Como era visto, talvez, pela Igreja Católica, né? Você ostentar riqueza, você ter riqueza, você era o homem rico, né? Da passagem que o homem rico se encontra com Jesus, e Jesus fala: você quer me seguir, você quer fazer a vontade de Deus, você larga tudo e segue-me. E o homem rico: não, eu tenho minha riqueza, eu não vou largar minha riqueza. Então o apego à riqueza era visto como algo ruim. Só que dentro da reforma protestante, essa parábola do homem rico, ele ganha um novo significado, que não é a riqueza em si que é o problema, mas é o apego da pessoa à riqueza, a ostentação da riqueza e mais, a preguiça, todos os confortos que a riqueza pode trazer. Então o problema não é a riqueza em si, mas a ostentação e a preguiça, que aí a preguiça passa a ser, por exemplo, um pecado capital. Aquela ideia de pecado capital, luxúria, preguiça, avareza, essas coisas, pecados capitais, eles vão surgindo nesse período aí, tá? Então, até então não se falava em pecado capital. Então, o pecado capital, porque é pecado do capitalismo mesmo, é do surgimento do capitalismo. Então, a gente tem os 7 pecados capitais que surgem, principalmente condenando um tipo de comportamento que são comportamentos que vão contra, inclusive, esses desígnios, e que tem a ver com essa questão do dinheiro e da riqueza. Então, daí que surgem também provérbios que a gente até hoje repete, como o trabalho dignifica o homem. Você tem uma série de leis que vão surgindo ao longo desse período que proíbe, por exemplo, a vagabundagem, né? A vagabundagem se torna um problema social, inclusive, porque as pessoas saem do campo para a cidade, encontram situação de trabalho que elas nunca vivenciaram, que não faria sentido nenhum para elas preferem mendigar. E aí a mendicância, que até então, até pelo catolicismo, você tem as ordens mendicantes, né? Você pega a ordem franciscana, é uma ordem, pelo menos no início era uma ordem mendicante. Você tem outras ordens medievais que são ordens mendicantes. Então, a pessoa mendigar não era, né, viver da mendicância, não era algo mal visto. A partir desse momento, passa a ser algo mais visto. Não só algo mais visto, como algo proibido. Né? A vagabundagem, a mendicância começam a ser vistos como algo proibido, e você tem toda uma estrutura de Estado se criando para proteger aqueles homens ricos, esses burgueses, e as pessoas que eram os trabalhadores, né, que se colocavam, né, à disposição do capital para trabalhar. Você vê toda uma estrutura de Estado policial voltado para manter a ordem e manter as pessoas trabalhando. Então, esse é a grande transformação que a gente tem também passando dentro do capitalismo. Tá? E quais são as consequências dessas transformações? Primeiro, a conquista da América traz a acumulação de capital, né? Fortalece a burguesia,
porque a burguesia, quando ela se fortalece enquanto classe social, uma classe daquelas pessoas que detinham as fábricas que iam vender para aquelas pessoas que podiam comprar. Então você tem um fortalecimento da burguesia, inclusive com o enfraquecimento da até então classe dominante, que era a aristocracia, o enfraquecimento da igreja também, né, do clero, quanto classe dominante. Então o fortalecimento da burguesia é uma nova classe social de homens que produzem riqueza, que trabalham para essa produção de riqueza, que sustentam os estados nacionais, né, a Inglaterra, Portugal, Espanha, é a burguesia que vai dar sustentação a essas monarquias que existem até então. O surgimento de uma classe operária, além do fortalecimento da burguesia, enquanto a classe que controla, que detém a riqueza, você tem a classe que é explorada, mas que, por outro lado, ganha centralidade, né? E aí a gente vai vendo o desaparecimento, o esfacelamento daqueles artesãos, né, tradicionais, a diminuição da importância dos camponeses, e aí a gente está falando assim, o desaparecimento dos servos, né, que eram aqueles que detinham as obrigações com o seu senhor feudal de dar determinada parcela da riqueza, a servidão vai acabando nesse momento, e aí eles vão se tornando cada vez mais ou pequenos proprietários, mas com tendência a desaparecer, ou trabalhadores assalariados do campo. E a gente tem uma nova relação de trabalho que não é mais a servidão, não é mais o aprendizado do trabalho artesanal, você tem a aparição do trabalho assalariado como a principal ou praticamente a única forma de relação de trabalho aceitável. Evidentemente, a gente está falando disso no contexto europeu, porque nas Américas ainda existia, nesse momento de consolidação do capitalismo, o trabalho escravo, né? Inclusive, esse trabalho escravo, que a partir do início do século XIX, a Inglaterra começa a pressionar os países, e o Brasil particularmente, a acabar com a escravidão. Só que essa escravidão, ela persiste no Brasil até o final do século XIX, tá? Então a gente vê, nesse momento, o surgimento dessas grandes cidades industriais e a formação daquilo que o Marx, né, um sociólogo, economista, filósofo alemão, vai chamar de proletariado na Europa, que é a classe operária, basicamente, que ela vai se formar aí especialmente no século XIX. E para a gente ter noção de como é que a transição do feudalismo para o capitalismo, quais são os impactos que eles trouxeram para o trabalho, a gente pode ver isso na evolução das horas de trabalho semanal. Temos aqui dois exemplos, Inglaterra e França, tá? Em alguns anos, alguma margem de anos aqui. Então, entre 1650 e 1750, os trabalhadores urbanos da Inglaterra trabalhavam, em média, empregados, né? Em média, 45 a 55 horas semanais, tá? A nossa jornada de trabalho atualmente é 44 horas. No Brasil é uma das maiores do mundo, inclusive. Na França é 35 horas de jornada de trabalho hoje, na França. Outros países é 40, mas no Brasil, 44 horas semanais. Na Inglaterra se trabalhava entre 1650 e 1750, nesse prazo aí, nesses 100 anos, 45 a 55 anos. 45 a 55 horas semanais. Na França, era de 50 a 60 horas semanais. 100 anos depois, né, de 1750 a 1850, a gente está aqui vivenciando o auge dessa revolução industrial, do aparecimento da grande indústria na Inglaterra e na França. Nós temos, tanto na Inglaterra quanto na França, uma média de horas semanais entre 72 e 80 horas. Então, imagina a pessoa trabalhando 72 horas semanais. Basicamente, são 12 horas por dia, 6 dias por semana. 80 horas semanais. 12 horas por dia, 6 dias por semana, mais domingo, 8 horas semanais. Ou 14 horas os outros 6 dias. Então, essa era a média. Tinha gente que trabalhava mais, inclusive. Tá? Tem relatos do Marx, que ele vai escrever no Capital, em 1867, de pessoas que trabalhavam naquele período 16, 18 horas por dia. Por dia, não era por semana, por dia, 18 horas por dia. Né? No trabalho na indústria.
Fora isso, ainda chegava em casa, tinha que ter tempo para dormir, para fazer a própria comida, enfim, né? Então a gente tem esse regime de trabalho. E em 1850 e 1937, nós começamos a ter uma regulação do trabalho. Você tem greves, você tem uma série de mobilização dos operários naquele período, inclusive até 1850, 1848, 1850, nós temos guerra civil na França, você tem mobilizações operárias que quase derrubam o governo na Alemanha, na Áustria, em outros países, mas você tem entre 1850 e 1937, nesse período, você já tem uma regulação novamente das horas de trabalho, que vai de 58 a 60 horas na Inglaterra e 60 a 68 horas na França. E só a partir de 1945 que você tem, no final da Segunda Guerra Mundial, que você vai ter o aparecimento daquilo que a gente costuma chamar de estado de bem-estar social, que justamente vai permitir com que as pessoas tenham uma jornada mais humanizada de trabalho. Essa redução de jornada de trabalho também tem muito a ver com o aparecimento da União Soviética, a Revolução Russa, que a Revolução Russa coloca um medo na Europa e no mundo inteiro de novas revoluções acontecerem, dos operários pegarem armas e derrubarem a burguesia em outros países. E aí começam a abrir concessões para os operários nos diversos países, criando as legislações trabalhistas, que são criadas na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha, inclusive no Brasil, a partir de 1930, com o Getúlio Vargas. Na verdade, desde antes já começa a ter algumas legislações, alguma legislação trabalhista, mas que vai surgir com o governo Vargas. Então, gente, basicamente, a gente está falando disso, que essa é a transição do capitalismo, que a gente sai do regime feudal, servil de trabalho, né, como principal forma de trabalho, para o regime assalariado. O que faz? O regime servil é um regime de exploração? É, de exploração. Só que o trabalho assalariado inaugurado pelo capitalismo, a gente vê uma exploração ainda maior do que o trabalho servil. Tá? Talvez só não seja maior o trabalho assalariado, mais exploratório do que o trabalho escravo. Né? E a depender do trabalho escravo, que o trabalho escravo em Roma e na Grécia, ele era menos estafante, menos exploratório do que o trabalho assalariado na Europa no século XVIII e no século XIX. O trabalho escravo no Brasil e nos Estados Unidos, nos países americanos, era completamente fora do comum, completamente desumano, mas era desumano por conta do capitalismo. A gente já tem um mundo, uma Europa que vai se tornando capitalista, a gente tem um trabalho escravo sob o regime capitalista. Então, não é à toa que a gente tem um trabalho escravo nesse momento mais terrível do que o trabalho escravo que existia em Roma e na Grécia. Bom, gente, basicamente era isso. Alguma questão? Alguma coisa? Falei demais? Tudo ok. Eu vi aqui que a Stephanie já assistiu, foi o Carne e Osso, né, Stephanie? Você deve ter assistido? Eu acho que eu estava falando do Carne e Osso. Não, esse documentário é triste, muito triste. Ele é impressionante, assim, eu acho que vale super a pena ver. Posso até disponibilizar aqui no Google, na nossa sala de aula, para vocês assistirem, porque eu tenho ele aqui gravado, mas ele é muito triste ver a situação de trabalho das pessoas, principalmente algumas especificamente que sofrem acidente de trabalho, que adoecem por meio do trabalho, e a gente vai ver como é que as empresas não têm mínima consideração por esses trabalhadores. Mas, enfim, isso é uma situação de exploração de trabalho que não inicia hoje e que também não é feita sem nenhum tipo de resistência da classe operária. Né? A gente vai ver com a consolidação do capitalismo que a classe operária se organiza. Então, assim, só uma coisa que eu acho que é importante, então a gente tem o capitalismo se forma nesse momento,
inicia o século XX, a gente vai à próxima aula, é como já é uma organização do trabalho capitalista no século XX, particularmente que se desenvolve a partir da empresa do Henry Ford, a Ford, e que a gente chama, inclusive, de Fordismo, que vai intensificar essa exploração do trabalho, com uma redução, inclusive, de jornada, mas no momento do trabalho, com uma intensificação. Enfim, isso é um assunto para a próxima aula, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Eu me coloco à disposição, se surgirem dúvidas, ou se tiver alguma imprecisão histórica, alguma coisa que vocês queiram que eu conserte, pode me mandar mensagem, tá certo? Então, eu vou parar de gravar aqui, se vocês quiserem falar também.